Seja bem-vindo, Duca. Paz de Deus, seja bem-vindo. Amém, Júnior. Você tá bom, filho? Tô bom, você? Você viu a nota Tô aí que bem. escreveram aí? Oi? Você viu a nota que escreveram aí? Que Que eu li aqui no nota? canal? Não vi, Eu eu li entrei aqui no... agora. Então, eu não tenho seu WhatsApp, então depois eu te mandava. Foi uma nota aí de alguns irmãos da CB que questionaram, tipo, você ter participado dessa nota aí da CCB, né? Você ter como representante da CCB ter lido, narrado aquele esclarecimento da rádio musical FM, né? Quem que assinou essa nota aí, Júnior? Então, tá nos grupos da CCB, Não, mas assim, quem que assina ela? o pessoal da CCB, eu vi assim, ó, eu vi mesmo assim, ó, eu vi muitos pessoas da CCB fazendo vídeo e questionando por que te escolheram para você usar você como narrar, né? Aquela Hum, aquela parte. Só uma pergunta para gente começar aqui. O irmão concordou, porque eu vi vários hum. canais da CB concordando com a pregação da Folha em Branco. O irmão Duca, você concorda com aquela pregação? Eu não vi se você se posicionou nas redes sociais sobre aquela pregação. Bom, eu não sou um analista de pregação, né, Júnior? Começa por aí, Não, mas você é tá? um cara da CCB, tá vendo? Aí, tenta Não, conversar, eu não vamos posso. conversar. Não, mas eu tô falando pra você, eu não sou um analista de pregação, né? Mas você não, você é Tanto um que se cristão, você é você. um cristão da congregação. Tanto. Você Sim, concorda com a pregação? sim, vamos lá então. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito na revelação pelo Espírito Santo, tá? Também Eu creio. acredito nisso. Você acredita? Então tá bom. Você já pregou a palavra, não pregou, Júnior? Já. Foi revelada. Você sentiu a palavra sendo Sim, revelada para você, não sentiu? sim. Então A você palavra, acredita pai. na O revelação. texto, o texto, Sim, né? A sim, palavra. sim, sim. Você acredita na revelação do Espírito Santo. Ah, você ouviu a exortação inteira da palavra? Sim. Eu fiz a análise. Não, ouviu a exortação inteira da Sim, palavra? sim. Você viu que na exortação ele vai de Gênesis a Apocalipse? Mistura tudo, né? Não. Ele traz de Gênesis a Apocalipse. Logo quando ele começa a falar da página em branco, que é essa página aqui, ó, né? Ela tá aqui, Nem ó. todas as Bíblias tem, né, Duca? Essa minha aqui tem, né? Essa minha aqui A minha tem. não tem. Ele começa explicando o que é o período intertestamentário, né? Ele explica para todos os irmãos ali presentes na igreja. E em cima disso, ele começa a fazer a exortação da palavra, né? Então ele vai, como ele tem a liberdade, tá? E ele é movido pelo Espírito Santo, tá? Ele tem a liberdade de transitar de Gênesis a Apocalipse. E o irmão Sim. vai pregando. E ele explica também durante a pregação dele o que é uma página em branco. Uma página em branco, tá? Na vida de hoje, ele faz uma analogia, Júnior, né? Então ele pega uma página em branco que ela pode ser escrita, que o senhor pode escrever uma história nova para você na sua vida. Você ouviu a pregação inteira? Então, Duca, Então, só que assim, quem a só. pregação da palavra, ela tem três bases, a pregação da palavra. A Sim, leitura, né, o texto, o sim, contexto e a exortação. sim. Se não houve leitura, como que pode ter a exortação? Aí que tá. Aí que entra os olhos do espírito. Quem tá na carne não consegue entender o que o Mas não é espírito diz. perigoso isso, Duca? Você sempre, Por, quando você leva para o espírito, é uma coisa abstrata que não tem como questionar? por que tá? Aí que tá o grande ponto. Você tá na igreja, você tá na carne ou você tá no espírito? Você tá para entregar o seu melhor louvor ao Senhor ou você tá ali para questionar a palavra que foi pregada? Não, mas a própria Bíblia diz com os bereanos que nós devemos analisar o que está escrito na Escritura. Sim, sim. Só que ele pregou uma página em branco. Como é que você vai pregar? Como é que você vai analisar a palavra se a página foi em branca? Se o texto Então, revelado foi em Duca, branco? tá, então vamos ver, vamos ver. Todo mundo está aqui nos ouvindo, 519 pessoas. Deus me Ó, revelou para servir. Eu vou falar o que ele falou só. tava em 300 quando eu entrei, hein? Não, você é doido? Eu 300. tava Nunca teve acompanhando 300. aqui, Júnior. Não, você está adiantado aí, tá louco? Então depois eu vou deixar o Vicente falar. Olha o Tá. que o cara falou. O cara falou assim, o ancião, gente. O ancião falou assim, ó. Hum, Irmãos, Deus revelou a página em branco. Vamos ficar na comunhão que eu vou ler, está na página em branco. uhum, Até aqui Deus mandou eu ler, Duca. uhum, E aí ele pegou e falou assim: até aqui Deus mandou eu ler, Irmandade. E se alguém perguntar para você, então, ó, vamos estar tudo espiritual, tudo santo, Deus, Espírito Santo, uhum, tudo espiritual. Mas se alguém te perguntar, não fala que foi a folha em branco. Fala uhum. que foi Malaquias 4. Que Sabe por espírito que que. disso, Júnior? Porque muitas Bíblias, como a sua, não tem essa folha em branco. E a pessoa que não tem, não vai ter história nova? Ele só. Não. A exortação da palavra não foi aqui.
A exortação na palavra foi o que o Espírito revelou. Então, vou deixar o Vicente falar, só para a gente falar assim. Ó, eu preguei a palavra uma vez lá no Belém do Mas, ô Pará, Júnior, viajei com meu ô ancião. Júnior, Viajei com meu ô ancião. Júnior, E quando eu cheguei na igreja, Duca, foi assim: Deus, quando visitou meu coração, falou assim: ó, o azeite da viúva, né? Que o marido devia, morreu, deixou as dívidas, e os credores foram lá. O Senhor colocou esse, meu coração pregar essa palavra. E segundo o meu Reis ancião 4, é deu a isso? liberdade para mim, eu preguei essa palavra. E depois, quando eu fui na casa do ancião, o ancião falou: Júnior, essa pregação foi Deus que viu vocês aqui. Porque a semana passada, o marido da dona da caseira, o marido dela foi atropelado, ele morreu. E ela tem filhos, ela está preocupada, porque como que ela vai viver? Assim, porque o marido dela morreu. Então, essa palavra da viúva e tal, foi tudo que está passando, que aquela que Deus deu de falar ali, foi tudo que está passando na vida dela. Então, tipo assim, eu creio no dom de Deus, mas não existe uma. Para quem lê a Bíblia, se você está numa oração e ali Deus te toma alguma parte, é uma oração. Mas na pregação da palavra, ô Duca, não, me perdoa, não dá para você defender. Ô O Júnior, cara não leia nada, ô Duca. sim, ô Júnior, deixa eu colocar um ponto aqui para você, né? Essa parte de aumentar o azeite da viúva, né? É uma passagem muito bonita, né? Quando mostra que Eliseu vai lá e profetiza na vida da viúva, né? E o azeite vai transbordando. Uma vez eu estava num culto muito precisando ouvir uma palavra do Senhor, né? E aí levantou o pregador, né? E foi falar de. E abriu em Segundo Reis, né? Capítulo 4, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu falei, pô, Senhor, essa palavra de novo. Só que ele veio numa exortação tão bonita, Júnior, que fez eu entender muita coisa pelo momento que eu estava vivendo, tá? Ele falou assim: você viu que as botijas começou a transbordar, né? E ela não tinha mais botija, aí começou a correr, pegar dos vizinhos. E ele entrou na exortação sobre ter um bom relacionamento com os vizinhos também, né? Que isso daí também provém de Deus, né? Falou, pô, se ela fosse uma pessoa que não tinha um bom relacionamento com os vizinhos, que era brigada com todo mundo, as pessoas iam ajudar ela, né? E ele estava falando do bom relacionamento que o cristão tem que ter ali com a sua comunidade, né? Com aqueles que estão ao seu entorno. Eu achei muito bonito, eu tomei aquela passagem para mim, né? E tanto que hoje eu procuro ter um bom relacionamento com todos. Assim como Paulo exorta, né? Tem de bom relacionamento com todos na medida do possível, né? Se for possível, tem de bom relacionamento com todos os homens, né? Então, dentro do possível, Júnior, eu procuro ter um bom relacionamento com todo mundo. Essa questão da pregação da palavra, aquilo que eu falei para você, eu não sou um analista de palavra, eu não fico questionando o que o Espírito manda dizer à igreja, por quê? Mas a Porque eu Bíblia acredito, manda Júnior. analisar, Duca. Não, deixa eu só concluir para você. Porque eu acredito que, assim como você, quando você pregou a palavra e tinha uma irmã em necessidade na igreja, que depois foi comprovado para você, eu acredito no mover do Espírito Santo. Alguém ali dentro precisava dessa pregação, tá? Alguém ali precisava ser tocado pelo Espírito Santo. Você já viu uma dupla sertaneja cantando um hino em cima de um palco no show? Tem um vídeo que circula na internet. E, se eu não me engano, ele canta: Seguro estou de que Jesus me ajudará. Você já ouviu isso? Já, deixa eu Já viu esse perguntar vídeo? pro irmão Vicente, Calma, o deixa eu que só ele. concluir. Não, deixa eu Não, concluir meu porque você tem que ter raciocínio. um tempinho pra gente falar. Não, mas rapidinho, eu tô concluindo já. Aí, Júnior, vieram perguntar pra mim o que eu achava desses cantores sertanejos aí cantando um hino em cima de um palco, né? Eu falei, irmão, imagina a seguinte situação: a filha saiu de casa e falou, mãe, eu vou pro show, né? A mãe falou assim, filha, você não pode ir pro mundo, você tem que ir pra igreja, isso não é coisa de cristão. Ela falou, mãe, se o cantor cantar um hino lá em cima do púlpito, eu volto pra igreja. Eu já ouvi muito testemunho assim, Júnior. Deus usa de quem ele quer, a hora que ele quer, né? Pergunta pra Ah, ele que o se o Espírito Espírito Santo manda Santo mentir, manda porque ele mandou mentir. mentir que não era folha em branco que foi lida, né, Duca? Não. O que ele orientou diga que foi Malaquias 4, porque alguma das Bíblias não tem a folha em branco. Você mesmo confirmou isso, Júnior. Sua Bíblia não tem. Então, irmão Vicente, o que o irmão diz sobre isso, irmão Vicente, da folha em branco a pregação? Irmão que é Ô, um Júnior, mas pregador do depois eu queria fazer Evangelho. umas perguntas para você, pode ser? Deixa ele só responder que ele estava na live, né? Ele Tá bom? participar também. Claro. Pode falar, irmão Vicente. Eita, travou agora. Liga o Wi-Fi. Vamos ver, ele entra de novo. É que ele estava na live, deixa ele. Não, tudo bem, tranquilo. Tranquilo, tranquilo.
Então, é assim, eu fico triste de ver você, como defensor da CCB, defender esse tipo de pregação, tá? Por isso mesmo que eu disse, eu já preguei, não preguei muitas vezes na congregação, em 25 anos eu não preguei, acho que eu não preguei 10 vezes. Eu acho que esse tipo de defesa, esse tipo de defesa, Duca, não ajuda em nada, não ajuda em nada a CCB esse tipo de vídeo que vocês fazem, tentando tipo, você defender isso. Agora, aqui você consegue falar. Pode falar, Vicente. Pode falar. O que o irmão acha da pregação em branco? Graça e paz, Deus, irmão Duca, tudo bem? Amém, irmão Vicente, tudo bem, graças a Deus, irmão. Isso é brincadeira. Tudo bem? Desculpa eu ser franco aqui, irmão, porque não quero ofender sua fé, claro. Mas o período intertestamentário entre o Novo e o Velho, houve o silêncio de Deus, né? Deus não se comunicou com o homem, nasceu os livros apócrifos. Apócrifo quer dizer origem suspeita. Então, nós temos tanta coisa nas escrituras para ser lida, irmão, como que abre um texto em branco, onde Deus estava em silêncio, e por mais que o irmão queira, ele pega de Gênesis, Apocalipse, tudo bem, mas como ler uma coisa que está em branco, Deus não comunicando conosco? Isso é um pouco grave. Eu quero repreender o irmão humildemente, se eu creio na revelação, isso é um problema muito sério dentro da CCB. Irmão Duca, a Bíblia já foi revelada. A Bíblia já foi totalmente revelada. Nós precisamos do espírito da iluminação para ler o texto, expor o texto e aplicar o texto que já foi revelado. Isso é muito importante nós entendermos. Porque eu fiquei dentro da CCB muitos anos como cooperador. A gente abria um texto ali e lia, irmão. Não é que houve aquela revelação, porque a revelação já está feita. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para fazer uma exposição do texto escrito. Porque a gente tem que estar no que está escrito. Fora do que está escrito, irmão, nós não podemos dar crédito. Isso é perigoso. Eu não quero ofender o irmão, estou falando com muita humildade, né? Porque quando a gente fala para a pessoa, nós estamos falando de salvação de alma, irmão. Salvação, ela é a coisa mais séria que você tem na sua vida. Não é nenhuma prática que te salva, não é a presbiteriana, nem a assembleia, nem a congregação. O que nos salva é o sacrifício de Cristo na cruz. Eu lamento o povo hoje não entender o mistério da cruz, né? Ninguém entende, né? Mas procurar, não na totalidade, nós não conseguimos nem entender Deus, porque Ele é eterno, né? Mas pelos atributos de Deus, nós conhecemos, pelo amor, nós conhecemos o amor de Deus, né? Nós não conseguimos conhecer Deus na sua totalidade. Mas é inadmissível a pessoa abrir a Bíblia logo, tem tantos textos maravilhosos para expor para a igreja, expor exatamente onde está em branco, onde Deus estava em silêncio. Então eu não concordo. Vicente, não quero ferir a fé de ninguém, não. O irmão teólogo? Vai falar, Duca. Não, eu não fiz teologia, mas eu leio a Bíblia todo dia, irmão. Não. Eu também leio, né? Eu tô com a minha aqui, inclusive. Eu leio a Bíblia todo dia. A minha aqui, inclusive, está escrito assim, ó. Hebreus, né? Que não tem uma autoria reconhecida, né? Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Priscila e assim por diante, né? Hebreus não tem uma autoria reconhecida. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, ó. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e das suas prevaricações não me lembrarei mais, né? Está escrito assim lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. O Júnior, ele vive lembrando aí, né, do período que eu estive no mundo, né? Eu congregava, eu era um servo de Deus ali na congregação até os meus 15 anos. Saí e voltei com os meus 40, né? O Júnior vive questionando isso. O irmão colocou um ponto ali, né, que é um mistério a cruz, né, que ninguém entende, né? A Trindade também é um mistério, né? Muitos tentam explicar aí, mas a Trindade também é um mistério, né? Você acredita pela fé. A salvação é individual. O irmão falou de muitas almas, né, que precisam ser salvas. A salvação é individual, né? Então, assim, eu tenho um caso do Júnior questionando o período que eu estava fora da igreja, ou seja, pelo fato de eu estar fora da igreja e ter voltado, eu não poderia estar aqui fazendo esse debate, fazendo essa exegese. Calma aí, Júnior, deixa eu terminar. Fazendo essa exegese. Você tem que ter um tempo de fala, senão você demora muito. Não, eu estou colocando um ponto aqui, né? E defendendo o que eu defendo. Segundo o Júnior, eu não poderia fazer isso. Vocês estão aqui na live desde o começo, vocês estão... Peraí, todo mundo está aqui na live desde o começo. Eu falei que ele não pode defender? Mentira. Eu falei que o contrário. Ele deveria estar defendendo que as pessoas também tenham liberdade.
Que é isso que eu Calma, eu vou defendo chegar na no internet. ponto. Eu vou chegar Hã? no ponto, tá? Não, não pode. É que você O tem que. Aqui você tem, batismo, o senão você vai querer batismo. ficar falando do que vai acabar estragando a Não, eu live. vou Tem que ser chegar, já vou rápido. passar a palavra para vocês. O batismo é a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Certo, o irmão Vicente? A morte do velho homem? Você é redimido pelo sangue do Senhor, certo? O Em batismo Hebreus pelo ele fala pecado, que você ele vai acha? ser misericordioso e não vai ficar te É, acusando perfeitamente. novamente, né? E assim, a minha pergunta agora é certo ficar acusando irmãos pelo tempo que eles estiveram no mundo? Agora eu A posso. Deixa eu salvação responder. é Agora eu posso responder individual, agora. ela cabe a qualquer um, não é? Agora deixa eu responder. Agora eu vou Claro, responder. fica à vontade. Todos que estão aqui na live desde o começo, viu o que eu falei dele. Viu o que eu falei. Agora, eu já te perguntei na sua live ao vivo. Ô, E você Manduca, falou que não. Você respondeu que não falou que você da sua vida para o ancião que você não deve satisfação, é isso? Você falou para mim. Não devo satisfação para a igreja. Eu devo satisfação Então, para o meu Senhor. Isso, você falou isso para mim. O que eu não falei que você não tem o direito de fazer isso. Eu acho que você não tem o direito de você vir julgar o Fernando, que nem você já fez lá falando. Eu acho que você não tem direito de julgar as pessoas, porque se você alcançou de Deus misericórdia, por que você fica expondo o pecado do seu irmão? Foi o que eu fiz aqui nessa live. Assim, aquela parábola de que não, você falou, você tem que ouvir, senão não dá para conversar. Continua. Aquela parábola que o cara devia 500 para o rei chamou ele e foi perdoado. Ele pediu misericórdia para o rei, ele seria preso. Sim. E o rei acabou voltando. Depois ele vai e ele não perdoa quem deve para ele. Se você não deixar eu falar, não dá. Se você quiser falar, não dá. Porque aí eu só vendo, eu estou deixando você falar. Então aí se você alcançou misericórdia, eu acho que tem misericórdia. Eu falei nessa live aqui, que você fique firme, que Deus te abençoe, mas que você lute por essa causa para as pessoas que hoje estão lá dentro e não teve essa mesma sorte que você. Não teve essa misericórdia que você teve. E é isso que eu peço, que todos alcancem essa misericórdia. É que todos alcancem isso. Porque isso tem que ser uma igreja justa. Não pode um alcançar aqui e o outro ali está sem liberdade, como tem milhares de pessoas sem liberdade por coisa que casou com um rapaz de denominação, por causa que ela casou com alguém da Assembleia, porque ele é católico, parou de tocar, parou de ser músico, ela perdeu a liberdade. Então, quem alcançou a misericórdia, ele tem que ter mais misericórdia que as pessoas. E eu já vi vocês julgando aqui pessoas porque está no segundo casamento. Isso aí que me indigna, não é a opção sua de voltar. Eu acho que eu luto aqui, quem conhece aqui meu canal desde o início sabe que eu luto, já quis fazer baixo assinado contra o pecado de morte, que eles pudessem fazer uma nova avaliação sobre isso, que analise caso a caso de pessoas que testemunham. Gente, vocês estão aqui, eu estou mentindo sobre isso? Desse que eu estou falando aqui, vocês que estão aqui, 500 e poucas pessoas, eu não falo sobre isso aqui, que as pessoas possam analisar esses casos, o que eu mais faço aqui, Duca, que as pessoas possam analisar, dependendo do caso, devolver a liberdade das pessoas, ver, analisar. Tem pessoas que é por besteira, porque casou com um rapaz que era da Assembleia, está sem liberdade. Tem pessoa lá no TikTok que está sem liberdade, porque casou com a pessoa que ele era católico, só que ele é um rapaz responsável, trabalhador, está com ela até hoje, respeita ela, casou certinho, tem filhos e está sem liberdade, Duca. Deixa eu ver agora o Vicente entrou aqui, para ficar certo. Depois você fala, Duca. Pode falar, Vicente. Aí vamos fazer assim. Vamos falar, Vicente. Eu peço perdão aos irmãos que a minha internet está oscilando muito. Eu estou sem, acho que a minha internet minha está vaga. É duro, né, irmãos? Eu vivi muitos anos dentro da CCB, tenho muitos amigos lá, saldo com a paz de Deus, tenho um carinho. Quando eu preciso de algum serviço, eu chamo eles. Sempre Deus me dá a graça de, sabe, estender as mãos, de dar os bons conselhos, porque a gente ama as pessoas. Mas olha, irmão, a falta de conhecimento, irmão Duque, é muito sério. Eu falo para o irmão que depois que eu conheci o Evangelho, que não está ligado a nenhuma instituição religiosa, o Evangelho, porque isso não deixou nenhuma instituição religiosa, né? O duro hoje, as pessoas, como na congregação, eu aprendi a vida inteira que ali é a graça, ali é o caminho, Deus nos chamou nessa graça, nesse caminho, nesse santo caminho. Isso é lamentável, irmão. Quando você entende o Evangelho de Jesus Cristo, simples, puro, verdadeiro, genuíno, quando você entende isso, a vida sua muda totalmente. O irmão falou sobre batismo, irmão, e o batismo é apenas uma confissão pública. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não provém de nós, irmãos, é uma dádiva vinda de Deus.
Eu sou salvo quando eu creio no sacrifício da cruz, que a justiça de Cristo é imputada em mim. O meu pecado vai para Cristo, o pecado meu não fica nas águas. O batismo é apenas uma confissão pública daquilo que aconteceu comigo na minha fé. Se com o teu coração creres, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo ali. O batismo não é salvífico. Precisa ensinar isso para o povo. Está entendendo, irmão? Que bom que o irmão está lendo a Bíblia e leia a Bíblia, e é necessário, irmão, que a nossa leitura bíblica precisa transformar o nosso caráter, para nós parecermos com o nosso Salvador, irmão. Ser manso, humilde, piedoso, caridoso, compassivo, longano, não julgando ninguém, porque todos nós somos pecadores, Manduca. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, porque o que ensina uma igreja, muitos irmãos... Eita. Tá difícil a internet do irmão Vicente. Tá ruim. Tem que ligar no Wi-Fi, irmão Vicente, senão vai ficar travando. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que quer entrar aqui. Ele tá voltando de novo aqui. Perdoa, irmão, tá sumindo a minha internet. Então, irmão, quando eu entendi isso, irmão Duca, minha vida transformou. Eu fui cooperador na congregação, mas eu era soberbo. Oi, filho. Posso fazer uma pergunta por Pode falar. Pode, com prazer. Se tiver na minha alcance, né, se não for mistério, né? Eu queria saber, o irmão serviu quanto tempo Pode falar. até ser colocado como cooperador, e depois o irmão serviu mais quanto tempo? Ih, caiu de novo. Eu batizei em 85 e em 89 fui para cooperador. Fiquei lá 15 anos como cooperador. Aí eles me tiraram a minha liberdade, né? Fiquei assim, por uma coisa simples. Uma congregação com 33, deixei com 136, para a honra e glória de Deus. Mas, irmãos, quando eu conheci, eu via pressionado, queria que eles me dessem ministério. Hoje, irmão Duca, eu não estou atrás de glória, nem de fama, nem de popularidade. Nada, não quero nada disso. Eu quero só o avanço do reino, que o reino de Deus avance, sim, claro. e que as almas sejam salvas e que nós sejamos transformados no caráter de Cristo. Hoje... Ih, tá caindo toda hora. Não, tá aqui, tá normal. Pode falar, filho. Hoje o irmão diria... O irmão serviu durante quanto tempo? Tá, a minha também tá caindo. Até o irmão dizer que conheceu o verdadeiro evangelho. Foram quantos anos, irmão Vicente? Ouviu, Vicente? Foram 30 anos. 30 anos até. Mas faz 8 ou 9 anos que eu conheci o evangelho. Por que o irmão acha que o irmão não conheceu o evangelho antes? Isso. Por que o irmão acha que o irmão não conheceu o evangelho porque eles são contra os estudos bíblicos, Nanduca, igual não está fazendo. Eu conheço muitos irmãos na congregação que são leitores de Bíblia. Porque o próprio sistema dentro da CCB é contra o estudo bíblico. Uhum. E isso, você entra naquele movimento que a letra mata o espírito, vivifica um texto sem contexto, e muitos lá não lê, né? Fica naquilo que ensinam, né? No achismo, são como piolho, olhando pela cabeça dos outros. Mas quando você lê as escrituras, que você conhece as doutrinas basilares da fé cristã, que é a justificação pela fé, da eleição, da adoção, a doutrina da santificação, da glorificação, tudo muda, irmão. Então eu lamento. Eu peço que os irmãos da CCB vá para as escrituras, gente. Vá para as escrituras. Não perca tempo. Vá para as escrituras sagradas. O irmão acredita que o irmão tem alguma responsabilidade em cima disso ou não? Toda a responsabilidade é da congregação cristã? Eu creio que a congregação, por ser responsável, eu também não posso me isentar totalmente, porque a Bíblia estava na minha frente, né? Foi quando eu li as escrituras. Quando você lê as escrituras, Duca, você começa a ver, quanto mais você aproxima da luz, você vê a sujeira que você é, a podridão que você é. Você e o Júnior. Nós somos... Paulo teve várias vezes diante de Cristo ressurreto, e ele disse, quando ele volta, ele disse, miserável homem que eu sou. Esse é o que o evangelho mostra para nós. Mas uma igreja que
fica criando vítimas e vítimas e vítimas, como tem na CCB. Isso é a desgraça da igreja, irmão. É o vitimismo. Não, nós não somos vítimas, nós causamos uma vítima. Nós causamos a morte do nosso Salvador, porque foi por causa do meu, do teu, do nosso pecado que ele foi para a cruz. Sim. É verdade, tem muita gente querendo entrar aqui, gente, mas pode falar. Tá cortando, né? Eu teria até que encerrar a live. O irmão acha que o irmão é vítima? Eu falo aqui, irmão, com muito respeito. Tá atrasado o som do Vicente, tá dando microfonia. Tem muita gente querendo entrar. Ah, não, provavelmente a escritura estava no meu lado. Eu achava que eu era vítima, Duca. Entendi. Hoje o irmão entende que o irmão... A Bíblia irmão Duca, ali, mas eu achava que eu era vítima. Ela, né? Mas quando eu conheci o evangelho... O irmão, entra de novo, Vicente, que tá dando... Entra de novo, Vicente. Retorno, né? Por viver num contexto... Ô, irmão Vicente, sai e entra de novo. Sai e entra de novo, porque tá atrasando. Vou ver aqui. E aí, deu certo? Não, sai e entra de novo. Sai tudo, entra de novo. Eu vou colocar aqui pro rapaz, ele quer fazer uma mensagem pro Duca. Eu só acho, o rapaz aqui, o Luiz, ele vai só fazer uma palavra. Eu já tinha, na verdade, eu tinha que encerrar essa live, eu tinha que buscar meu filho na escola. Agora que eu vi o horário aqui. Ô, Júnior, ele sai 2 horas. Não deixar a criança esperando, não, pô. Ele sai 2 horas, pior que agora não dá nem pra pegar ele. Porque agora ele vai vir de a pé. Pior que é pertinho, que ele vem de a pé. O Luigi quer entrar aqui para fazer uma pergunta pro Duca e depois eu vou ver aqui. Entra aí, Luigi. Luigi, o link tá aí, Luigi. Você quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Vai ver agora, Vicente. Então, eu estava falando sobre. Mas assim, Duca, você fez uma pergunta boa para ele, que ele é cooperador, mas só que a Bíblia diz que o ministério ele tem que ser apto a ensinar. Isso não é uma responsabilidade também da instituição verificar que aquela pessoa ela tem um conhecimento básico das escrituras, não deixar tudo para o espiritual, porque ele tem que ter um conhecimento que se você tem que ser apto a ensinar, então você tem que ter um conhecimento básico da Bíblia. Isso não é errado, fazer essa apologia à ignorância, é tudo espiritual, e o cara não sabe ler nem escrever, não sabe nem ler a Bíblia. Isso, no dia de hoje, é muito perigoso, porque você vê a CCB está sofrendo isso muito com jovens quando vão para a faculdade e têm acesso a outros estudos, às outras informações, não voltam para a escola. Isso não é um perigo também? Eu acredito que o irmão Vicente, quando foi colocado no cargo dele para cooperador, né, ele tinha uma base bíblica para poder estar ali. Não tinha, irmão Vicente? Uma base, pelo menos? Não tinha, irmão. Nenhuma, zero? Não, eu tinha meu sogro que era diácono e eu pregava uma pregação dentro de um... Muito pouco, irmão. Eu falo com humildade pro irmão, tá? Porque a gente entra naquele contexto que é revelação, e você que vem na sua cabeça, você vai falando aquela empolgação. Não, irmão, a Bíblia, nós precisamos estudar o texto, contexto, orar, jejuar, para prostrar diante de Deus, para levantar diante do povo, cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia já foi revelada, irmão, pelo amor de Deus. Expor aquilo que o Espírito Santo já revelou à igreja. E eu não tinha, irmão, com toda a sinceridade. Mas não você tinha. entende que a revelação é a exortação, né? A revelação é a exortação. Você tem que exortar aquilo que já foi revelado. Isso. Exortar aquilo que já foi revelado. A revelação é a exortação, certo? Exatamente. Você tem que fazer um texto sem contexto, vira pretexto. Tem muito que ler. Desde que eu vivi na CCB, o 8 de anos. É que eu acredito que o Espírito Entrou, irmão Luiz, capacita em tudo, né, irmão? E depois, se eu tiver oportunidade... Ô, Júnior. Claro. WhatsApp, Júnior? Oi? Você tem o meu WhatsApp? Não. Não? Depois eu vou pegar o seu, eu vou entrar em contato com você. Eu gostaria de conversar com o irmão Vicente, porque, assim, a história dele é bacana, é uma história que eu realmente gostaria de conhecer e entender essa parte dele aí da revelação da palavra, antes dele conhecer o evangelho, como é que era para ele, se tudo que ele falava era da mente dele ou era do coração, como é que ele sentia. Eu queria entender essa parte. Seu som tá baixo. O pessoal está reclamando que seu som tá baixo. Só deixando claro, vou mudar aqui, peraí. Não pode misturar, Duca. Tá melhor, Júnior? Não pode misturar o conhecimento das escrituras, da palavra, com o dom de Deus. É totalmente diferente. É que vocês misturam tudo numa... Oi? Tá melhor o áudio? Tá melhor aí, gente. Eu acho que tá um pouco baixo. Eu até mudei aqui. É que o que eu vejo, Duca, é que vocês, quando querem defender esse tipo de pregação, vocês misturam o dom da revelação, da profecia,
com conhecimento bíblico, que não tem nada com conhecimento bíblico, é você estar dentro do... Você ler o texto, explicar o contexto, você aplicar para a igreja o que está escrito, aí a manifestação do dom de Deus é outra coisa. Mas quando você não tem o texto, e você usa que é tudo espiritual, aí é muito, muito confuso, porque aí, que base você tem naquela pregação? Bom, Eu comecei de Apocalipse, fui de Gênesis e Apocalipse. Aí vai da fé de cada um, né? Não, mas dentro das bases cristãs, então, isso é uma coisa que você estava defendendo, que não tem uma base cristã para isso. A própria pregação diz que você tem que ler o texto, você tem que exortar o texto, examinar o texto, você tem que explicar o texto. Esse é um princípio. A congregação colocou isso no tópico, Duca. A congregação colocou isso no tópico. Isso para ler, né, Júnior? Isso para o homem. E o Espírito Santo tem que seguir essa regrinha também. Peraí, não dá certo. Então, o que o Duca está querendo falar aqui, ele está indo contra o próprio tópico que a gente leu em 2025, onde diz que lá que o ministério tinha que ler o texto, explicar o texto, o contexto. A congregação diz isso no tópico. Luiz, eu quis fazer uma pergunta para você, e você responde ele, Duca. Os irmãos estão conseguindo me escutar? Sim. Não, só queria fazer uma pergunta pro Duca, que aquele negócio do esclarecimento ficou muito confuso. Aí não deu para entender se foi a congregação ou se foi o irmão Duca que fez mesmo. É só essa dúvida que eu tenho mesmo. Queria entender o que foi. Você não conseguiu entender o que, o Luigi? Se foi o irmão que escreveu, se foi o ministério, ficou meio confuso, sabe? Aquela carta que foi mandada para o César Cavalcante, se foi o irmão que escreveu aquela carta, ou se foi o Braz que escreveu, mandou você ler, quem fez aquela carta? Isso que ele queria me perguntar. O que está assinado ali embaixo? Departamento de Comunicação da Congregação Cristã no Brasil, não é? Certo. Pode entrar em contato com o Departamento de Comunicação da Congregação Então o Braz, então os anciões presidenciais estão de acordo com o que foi dito ali. Isso, o Departamento de Comunicação da Congregação Cristã no Brasil redigiu aquela carta. Então tá bom. Certo, aí irmão no caso... Estou vendo aqui, gente, aquela carta, o Braz, porque outro grande questionamento, se o Braz está por trás, sabia dessa carta, porque, ou não, os anciões, né, porque sempre eles se manifestaram em circular, né, notas, e dessa vez foi dessa forma aí, né? Era só isso mesmo. Eu vou sair aqui que meu horário de almoço está acabando. Deus abençoe. Tá bom, vai lá, Luiz. Deus abençoe. Ô, Júnior, você vai buscar seu menino? Agora ele vai me matar, já que ele vai chegar aqui, pior que tá pingando aqui, ele vai me matar. Agora não dá para buscar ele mais, agora ele também já saiu 2 horas. Mas é daqui, ali é 5 minutos, é pertinho, ele vem de a pé. Tá, então tá bom. Vai continuar? Vai, dá mais um pouquinho, só. Deixa eu ver agora. 10 minutinhos, tá? Porque já tá 2 horas de live, eu não gosto de fazer mais de 2 horas, acho muito... Depois o pessoal não assiste. Deixa eu fazer uma pergunta, Júnior. Quando você traz vamos falar agora, vamos fazer uma comparação, tá? Da página em branco com um texto que não é assinado por ninguém. Porque, assim, o texto, como é que diz? Todo questionamento é válido, né? Mas tem que ser assinado, tem que ter uma autoria ali, né? Sim. Quem que assina essa carta da CCB aí que você falou? Ô, Duca, quando você lê uma carta, você tem que analisar primeiro o que está dizendo naquela carta. Se aquela carta está dizendo mentira... Calma aí. Vamos conversar. Você fala, eu respondo, depois você pode responder. Quando você lê uma carta, você tem que analisar se o que aquela carta está dizendo é mentira ou é verdade. Aquela carta ali não está dizendo nada de mentira. Você acabou de falar aí que você tem uma equipe de comunicação da CCB, que você faz parte oficial. Não, eu falei que eu faço parte, não coloque palavras na minha boca. Mas ele perguntou isso para você. Não, eu falei que quem escreveu aquela carta foi o Departamento de Comunicação da Congregação Cristã no Brasil. Ponto. E eles chamaram você para ler. Eu tenho um serviço, eu tenho um estúdio, tá aqui, ó. Sim. Tá aqui, ó. Eu tô no meu estúdio aqui agora. Então, eles eu faço serviço de gravação, de locução e tudo mais. Mas então ela pagou para você fazer isso? Não, fiz de graça. Tá. Então quem contratou você foi o Braz, a CCB Braz? Isso. Então, gente, ó, para você tá aqui, ó, ele tá falando ao vivo que foi o Braz, os anciões do Braz, o pessoal do Braz. Acha que eu vou cobrar alguma coisa da igreja, Júnior? Não, tô te perguntando, mas é bom saber, porque você foi a comunicação, então o Braz, que com você que está em dúvida aí, se ele fazia parte, foi o Braz que contratou ele para ler aquela carta lá, gente, fazer a narrativa, tá? Sim. Pode falar, assim, você não me respondeu se uma carta apócrifa merece atenção, porque eu não dou nota para carta apócrifa. Então, a nota, eu falei para você, primeiro você tem que analisar o que está naquela carta, se realmente aquele que está acontecendo. Foi a pergunta que fez para você. Se você é oficial da CCB, se o Braz está por trás disso, que diz na carta,
que ela sempre se comunicou por circular ou usando os seus púlpitos. E eles acharam estranho porque dessa vez não foi assim. Então, tipo assim, era um questionamento válido, que nem você está respondendo aí. Então, não tem nada. Ali, eu não posso pegar aqui, ó, uma acusação contra um ancião, de um exemplo, de roubo, uma carta anônima. Jamais vou fazer isso. Ó, estamos dizendo isso aí, eu não vou fazer. Mas se é uma pergunta... Essa carta não é assinada por ninguém. Mas é questionada. Não questionou você e ela? Não questionou? Você não respondeu? Você respondeu a carta. Não respondi a carta. Eu vi pessoas da CCB que ficou... Eu tô falando dessa nota de esclarecimento aqui, ó, da divisão da igreja. Vamos conversar um de cada vez, senão não fica bagunçado. Eu vi pessoas da CCB fazendo vídeo aqui, não sei se você assistiu, pessoas da CCB, e no vídeo dele ele questionou por que usou você para fazer a narração dessa carta. Eu não sei se você viu esse vídeo. Não, eu não vou falar. Tá aqui no YouTube. Tá aqui no YouTube. Eu não vi, eu não fico assistindo essas coisas. E o pessoal pode questionar. Agora, eu não posso pegar uma carta, ainda mais eu vou pegar uma carta aqui acusando um ancião de roubo, desvio, coleta. Eu não vou fazer isso, que aí eu tô lascado. Então, quando é uma carta onde há questionando sobre os acontecimentos da CCB, é válido você questionar sobre isso, né? Não, mas então, quem questionou deveria assinar, deveria ter o culhão, pelo menos. São aquilo ali, né? Ele mentiu que tem pessoas sem liberdade. Ô, Vicente, você foi do ministério. Pessoas que eram tiradas a liberdade, até hoje são tiradas a liberdade, eles falam que nós estamos mentindo. Isso acontece? Você é da região de Minas, né? Não. Calma, deixa eu me perguntar. Calma, Duca, senão não dá para conversar. Isso acontece? Estou falando que você mente. Eu não falei que foi você. Eu falei que eles dizem que nós estamos mentindo. Você era operador, Vicente, de Minas. Isso acontece até hoje? Eles não têm mais salvação? Acontece, né? É uma doutrina que eles pregam totalmente fora de contexto, né? E outra coisa, viu, Duca? Eu vivi lá, eu morava numa cidade, atendia a obra numa outra cidade. Minha esposa era organista, eu cooperador. Eu deslocava 15 quilômetros de ida e volta. E peguei uma obra com pequenas pessoas, e ali peguei evangelizando dentro do contexto CCB. Eu não pregava o evangelho que eu prego hoje, né? Eu pregava uma placa, infelizmente, que lá não tem pastor, lá não tem dízimo, lá ninguém recebe, as irmãs sentam de um lado, os irmãos sentam. Isso não é evangelho. O evangelho é você levar a pessoa para a cruz, é você levar ele para a cruz, saber que Cristo está morrendo no teu lugar na cruz, pagando a dívida que era sua. Isso é o evangelho. Então eu pregava um CCB, mas dentro da minha humildade, da minha ignorância, Deus me atendia. E ali, de 33 anos, foi para 136. Quando me sentaram, inventaram tantas calúnias, tantas falácias, tantas mentiras. Se você não tiver força em Deus, você perece. Que eu tinha isso, que eu tinha um caso com a vizinha. Sabe, irmão? Então me deixou muita tristeza. Mas, para mim, mas a minha esposa falou, eles não se declaram quem. Depois eu fiquei sabendo que tinha, mas eles não se declaram quem. Não declaram. Eu não tive direito de defesa. Cheguei lá, a sentença já estava dada. Pressionei eles ficaram com medo. Eu falei, olha, se vocês não deixaram nem eu falar, vocês não me ouviram, na justiça comum a pessoa tem direito de se defender, vocês não me deixaram. E eu disse assim, eu fui seminarista, depois fui para a Igreja Universal, hoje eu estou nessa graça. Eu falava graça, viu? A graça não é uma placa, né, irmão Duca? Não entende isso, né? Claro. Irmão Duca? Claro. Você entende que a graça não é uma placa de Deus. Perfeito. Sim. E eu falava, Deus me chamou nessa graça. Até então eu pensava, eu pregava aquilo. Só que hoje eu estou nessa graça, espero que vocês não venham fechar a porta da congregação para mim, que eu vou colocar minha alma nas costas de vocês. E eles ficaram com medo. Só que eu não tive direito à defesa, falaram que era provisória o meu afastamento, mas nunca mais olharam para mim. Nunca mais olharam para mim. Mas eu louvo a Deus, irmão Duca, que o evangelho me alcançou. Glória a Deus. A misericórdia de Deus me alcançou. Isso para mim é o que mais importa. Sabe o que acontece, irmão Duca? Muitas pessoas que estão no meio religioso, estão atrás de poder, estão atrás de posições. Essa é a desgraça do homem, irmão. Essa é a desgraça de todo homem. Nós temos que viver na dependência de... Pode. Esse ponto que o senhor colocou, que quem está no sistema religioso está atrás de poder.
O irmão acha que é só na congregação que acontece isso ou é em qualquer denominação? Não, de forma nenhuma, irmão. Quase todo lugar onde não tem o evangelho, a briga por poder é muito grande. Infelizmente, Então- pode até acontecer em igreja reformada. Mas Isso todas as acontece em pessoas todas que as estão atrás de igrejas. poder Mas, ô Tuca, para um homem, quase porque- todas, mano. Uma igreja bíblica séria, não. Porque ele entendeu o evangelho. Uma igreja bíblica séria, não. Ele não vai querer. Toda agora ele vai tributar a Cristo. Né? Não, eu acho que agora toda igreja, que eu vivi nesse meio há muitos anos, irmão. O irmão Porque recomenda quanto alguma mais igreja... poder, mais bajulado ele é. Não dá pra falar. Deixa eu falar, senão. O irmão recomenda alguma igreja? Porque assim, o Júnior uma Eu vez respondeu recomendo, que uma não igreja recomenda bíblica nenhuma. que afronta, irmão. Calma aí, ó, peraí, ó. O Duca já tá. Não, O Duca não, deu oportunidade dele recomendo entrar uma aqui igreja pra gente reformada. conversar. Peraí, Vicente. Eu dei pra ele entrar aqui, ele, de vez ele conversar, ele tá falando coisa que eu nunca falei. Você disse que eu não recomendo. Uma vez na minha live, quando eu perguntei para você se você foi em alguma igreja, se você conseguiu se dar bem em alguma igreja, você falou que não. Não. Você Eu podia falei se perguntar você para mim agora de recomendava novo. alguma. Não, você disse devia que perguntar não. para mim de novo. Quando as pessoas que estão aqui me perguntam qual igreja aí, eu falo, vai conhecer. Vai conhecer. O casar, eu não posso sair por causa da minha mãe da CB, por causa do meu pai, por causa do meu filho. Eu falo, mas você tem acesso ao conhecimento hoje à Bíblia. Que na CCB, infelizmente, não tem pessoas. Tem, existe poucos têm um conhecimento vasto da escritura que ensina. Tanto é que você sabe que a CCB fez uma circular dizendo que vai levantar homens capacitados para fazer uma reunião para a mocidade, porque ela quando vai para a faculdade, ela se perde. Por que isso? Porque ela não tem uma base sólida dentro da escritura. Ela sempre foi o quê? Você vai ser professora, vai fazer você um advogado, vai fazer você um médico, você vai voar, você vai viajar, você vai ser alguém. Mas a base sólida da escritura, a gente não foi ensinado. Eu fiquei 25 anos na CB, falar que eu saí de lá, eu li, o que eu tenho conhecimento é que eu lia muitas escrituras. Mas agora dizer que as pessoas, quando me perguntam, vai conhecer, vai na presbiteriana, vai na batista. Você não era proibido de ler a Bíblia, né? Não, de ler não, ninguém é proibido. Só que não tem costume, Duca. As pessoas não. A instituição não incentiva. Ela não tem uma. Que nas outras escolas, você tem ali escolas dominicais. Então a minha comum deve ser uma coisa completamente fora da curva. A sua tem escola dominical? Tem estudo bíblico infantil, é incentivado a leitura das escrituras, tá? Não, ela dá um estudo. Não, Duca. Tem coisa que só você estudando, você não vai. Tem coisa que tem coisa que você não vai. Duca, não dá para conversar assim. Tem que falar e o outro ouvir, senão não dá para ficar questionando. Mas eu tô falando, você entra no meio. Não, eu estava falando, você me fez uma pergunta. Você me fez a pergunta sobre a igreja. Eu te estava respondendo sobre a igreja. A pessoa aí, pode falar, Daniel. Bola, vai Deus. Deixa o Daniel falar um pouquinho aí, que nós já falamos demais, Júnior. Paz Deus, Lucas, você tá bom? Amém, Daniel. Tô bem, graças a Deus. E você, meu irmão? Bom, também sirvo a Deus também. Congregação também, há muitos anos também, 30 anos também. Já tive uma live. Vendo vocês falar aqui, o que acontece, Duca? A gente tem um amor, sim, para a instituição, né, da congregação. Porém, o caso relevante aí que o irmão estão aí falando aí, é uma coisa sobre conhecimento bíblico, né, vamos dizer assim, o tempero, né, para a gente não cair assim. Eu estudo um pouquinho também, Duca, apesar de estar na congregação há muitos anos, né, e meus tios, cooperador, minha família toda é ministério, mais de 50 músicos na família. Uhum. Só que nós podemos cair numa coisa de revelação, a gente cai mais ou menos aqui, ó. Aqui é um livro dos Mormons, o Corão, tudo que é uma revelação, Duca, e não tem uma base bíblica, a Bíblia, de crer dentro da Escritura, a gente acaba tendo um pouco do twin da cabeça e deixa muito à vontade, né? Vamos estudar. Por exemplo, você falou que tem a sua igreja aí tem uma parte infantil. Em Indaiatuba também tem um espaço infantil também. Meu filho também, ele serve a Deus lá também. Vou dar um caso ali, por exemplo. Lá tinha 4 moças que faziam teologia. Lá em Indaiatuba, tá? Fazia teologia e estava aplicando para as crianças, parte da Bíblia. E descobriram que ela fazia teologia, tiraram essas 4 moças e deixaram a outra que não tinha nenhuma base bíblica, né? Por quê? Não é um novo evangelho, teologia. É o esclarecer, né, do crer sobre o batismo, como você falou aí, né? Batismo, né?
a gente estudando bastante, anacrimando, né? Anacrimar é examinar, né? É como eu falei uma vez aqui. Para você crer, você tem que estudar, analisar, examinar e anacrimar. É um perito judicial. Como os bereanos, tá falando aí, os judeus, Bereias, né? Estavam vendo a parte de Paulo lá em Corinto e tal. Então, o que acontece em Bereia? Então, o que acontece? Se a gente ficar só no twin na cabeça, eu congrego muito, tudo, vejo palavras bonitas sendo pregadas também, e vejo palavras também que falta muito do estudo, e as pessoas, por não ter o conteúdo bíblico, fica em cima de uma cultura que Deus vai me revelar tudo, eu jogo na mão do twin na cabeça. O que acontece? Por não ter um salário, os pregadores da congregação, aí que falha. Eles não têm tempo de estudar. Eu vou dar um desconto agora, tá, Júnior? Eles não têm tempo de estudar, porque exige muito. Eu faço 3 faculdades. Eu faço FAESP, eu faço FABAD e faço na Batista também, embora estando na congregação. Isso é caro, a faculdade é caro, não é barato. Hoje mesmo, à noite aqui, eu tenho 2 orgânicas e tenho outra que é AD. Então, isso é caro. E o tempo também, se toma muito tempo você pegar uma NA, uma Bíblia dessa, você pegar livros e for disso. Então, o cooperador não tem. Então, fica o quê? Fica no twin na cabeça que aquilo é uma revelação, que aquilo é uma pregação. Tem coisa que é bonita, mas tem muita coisa, Lucas, que eu vou dizer mesmo, vou dizer do meu próprio cooperador, eu amo ele. O meu de jovem é maravilhoso, ele já lê a Bíblia, já estuda mais, né? Mas tem cada coisa pregada que você vê, isso está fora do contexto. Por exemplo, pregaram da página branca que tá hypando aí, né? Que falaram. Aquilo ali teve o período dos macabeus, os agnósticos, teve todo um contexto. Helenistas. Várias coisas, né? E foi que aí depois ele começou a entrar numa certa revelação, na visão, e o povo, por falta de não ler, começa a dar aqueles glória. Entra o quê? A metamorfose, a transformação do coração. O coração, na Bíblia fala, ele é enganoso, engana o crente. Acha que é histeria coletiva? Acaba. Quando a pessoa começa a pregar, por exemplo, você falou agora há pouco aí do azeite da viúva, o cooperador lá pregou do azeite da viúva, por exemplo, né? Então, eu vejo multiplicação, eu vejo vaso, só que esquece, como não tem estudo bíblico, o Velho Testamento aponta tudo, é sombra de Cristo, do Evangelho. E eles começam a entrar, Tuca, o que acontece? Dentro só de revelações de triunfalismo. Por exemplo, o azeite da viúva. Você está falando aí, você falou sobre 2 Reis 4, né? O azeite é o Segundo Reis 4. O azeite é o Espírito Santo. Olha, estou vendo o Espírito Santo aí. A mulher não podia pagar a dívida dela. Cristo entrou, pagou a dívida dela e deu para o resto viver do azeite, certo? O que é isso? Ele foi como Cristo e deu uma vida eterna ali, simbolizando Cristo já. E muitos pregadores não conseguem ver isso, Duca. Começa a ver só a multiplicação, vocês estão entendendo? E tudo tem que ser apontado por evangelho, que quer dizer boas novas de Cristo Jesus. João Batista, por exemplo, dos Macabeus, por que os 400 anos ficou? Porque não tinha mais Deus, não falava com o povo mais. Aí apareceu, arrependei-vos, arrependei-vos. E João Batista foi o maior profeta, mais do que os outros, Cristo falou. É arrependimento. Isso que o irmão está falando, o irmão Vicente, que foi cooperador aí, ele falou assim, não conhecia o evangelho. Não é que tu não conhecia, ele conhecia. Acabou de sair daí Ele conhecia o evangelho. Ele não conhecia o quê? Estou numa live aqui, vai estar ruim. A verdade, entendeu, Duca? Em toda a congregação, porém muita coisa, Duca, falta essa parte da teologia. Eles batem muito. Escreveu já vi os tópicos, escreveu sobre a teologia e tudo mais. Parabéns, é um começo, mas está ainda no papel. Né? O meu ancião ainda bate na teologia, fala, tem que estudar, porém é com a teologia. E a Bíblia é um teólogo. Tem 5 teólogos que fez. A congregação ela vende teologia. Você sabia que a congregação vende teologia? Você sabia ou não? Uhum. Ela vende o dicionário. Tem 1 minuto para encerrar, Daniel. Bom, é isso aí. Entendeu a visão? Estou na congregação, porém muita coisa aqui, a verdade
tem que ser mais esclarecida. É transubstanciação também do pão. Fala que a carne virou, o pão virou a carne, o vinho, enterra o pão. Isso é místico. Não existe, cara. Isso aí, meu irmão. Não existe, meu irmão, isso aí. Isso aí é uma coisa, a carne ali é simbólica. Ele é da CCB, Duca. Ele é da CCB, tá, Duca? Eu tô recebendo. Eu posso já responder já ele? Pode. Pode, doutor. Eu vou passar para Kelly. Então vamos começar assim. O seu som tá Daniel, muito queria- baixo, viu, Duca? Pelo menos para mim aqui tá baixo. Hein? E tá no máximo aqui, Júnior. Vocês estão ouvindo bem eu? O restante tá ouvindo bem Tô eu? ouvindo, mas tá baixo, mas dá para ouvir. Dá pra ouvir. Espera que eu vou mudar aqui a posição do microfone aqui. Vamos lá. Ô, Daniel, quando você falou das irmãzinhas que estudavam teologia, né? Elas estudavam uma teologia sistemática. Você sabe me dizer se era calvinista ou arminiana? Arminiana. E a escola que era? A escola da Alexia, do Bruno. Tá, então vamos lá, então. Eu já sou contra isso daí, tá? Teologia sistematizada, melhor assim por se dizer, eu sou contra, tá? Arminiana. Nós não somos adeptos de nenhuma teologia, nem arminiana e nem calvinista, certo? Na verdade, nós somos os três, porque eles não têm definição, querido. Nós somos. Não, Ora, nós temos. Nós seguimos a doutrina apostólica. Então, mas quem foi o teólogo que escreveu a Bíblia, traduziu a Bíblia, Duca? Então você não dependeu do teólogo para nada, hein? Você vai dizer que a congregação ela não é pentecostal, Duca? Calma aí, deixa eu terminar de falar. Então vamos lá. Então elas seguiam uma linha de teologia sistematizada, o qual é contra, o qual a congregação não apoia, né? Nisso daí. Por quê? Porque dentro da teologia sistematizada vai entrar o comércio da fé, que vai contra os nossos princípios. Nós somos contra o comércio da fé. Tá? Não é sistematizada, não é. Eu não falei isso, sistematizada, eu não falei isso. Ah, não, se é uma teologia arminiana, ela não é sistematizada. Não, ela é voltada mais para o arminiano, porque a congregação, ela ora é arminiana, ora é calvinista e ora é pelagiana, meu querido. Então você não pode falar isso, porque a congregação ela não tem uma confissão de fé. Qual que é a confissão de fé da congregação? Fala para mim. Qual que é? Vamos lá, eu vou colocar para você. Você prefere os 12 pontos de doutrina que são simples, fáceis de entender, ou você já leu toda a confissão de fé de Westminster? Quer começar pelo primeiro aqui, que ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus? Confissão na congregação. Lê de novo o que está escrito, Daniel. Vamos lá. Nós cremos na Bíblia consagrada e aceitamos-la como contendo. Opa! Infalível palavra de Deus. Ato contínuo de conter. Gerúndio, meu querido, isso é língua portuguesa. Errado, Duca. Contendo, não, senhor. Não. Isso é língua portuguesa. Então ela não diz que... Duca, a CCB já vai mudar isso aí, porque está errado. Já reconheceu, eles vão mudar isso aí, Duca. Você está defendendo, Duca. O Inário 4 estava certo, o 4 estava certo. No 4, a doutrina estava certo o 4. Inarrável, infalível. Contendo, ela está contendo, ela está 100% nela. Você entendeu? Aí tá ao lado do twin da cabeça. Aí põe a página branca e começa a pregar. Aí contém. Aí entra na revelação, Duca. Aí o cara começa a pregar, o irmão começa a pregar. Então você não acredita na revelação, Daniel? Não, mistura assunto. Revelação é as escrituras. Aí você vai ter que hermenêutica, exegese, interpretar o texto e aplicar o texto. A revelação, eu creio no ajuntamento de oração, uma visão. Eu já vi, eu fui para o monte, já orei. Eu sou da oração em casa, aqui te ora. Eu tenho um estúdio também aqui, como você aqui, ó. Um estúdio enorme aqui também, né? Aí a gente ora, faz conteúdo. De música? Eu sou maestro de uma orquestra. Ai, que da hora, velho. Eu tô fazendo aula de trompete. Pô, que legal, meu. É top lá. Aqui, ó, peraí, gente. Tô com a irmã Kelly, lá dos Estados Unidos. Ela quer fazer uma pergunta aí, depois eu... Peraí, ô, bom. Pode falar, Kelly. Tudo bom? Paz Deus. Som, tá desligado, Kelly. Deixa eu ligar aqui. Eu saí um pouquinho porque entrou uma ligação de negócio que eu tive que atender, mas estou de volta. Dá 5 minutos que eu vou fazer só um resumão do que eu penso de tudo isso aí. Pela minha experiência, eu acho que eu tenho experiência suficiente para dar uma opinião em toda essa questão. Quanto tempo de CCB? Eu nasci na CCB, 71. Fiquei lá até o ano passado. Então, foram 53 anos de CCB. Nunca conheci outra nada, só lá dentro do CCB. 53 anos. O que eu aprendi na CCB?
tudo menos evangelho. Porque não me corte, deixa eu fazer o meu resumão aqui, por favor. 2 minutos eu faço isso. O que eu aprendi na CCD, que a salvação era pelas obras, começa já por aí. Vim descobrir a salvação em Jesus Cristo ano passado. Duca, calma aí. Ô, Duca, se você quiser conversar, você tem que respeitar as pessoas, Duca. Você fica fazendo careta, ninguém te debocha de você, ninguém tira sarro. Você tem Mas que... eu tô só espantado dela ter Não, mas você tem que ouvir as pessoas, tem que respeitar, Duca. Várias pessoas estão falando que você está debochando da live. Não Peraí, é só gente. eu. Eu acho que você deveria conversar de boa. Depois você falar com a sua opinião, não fica fazendo careta. Fica feio, fica chato. O pessoal está achando ruim na live. Essa foi a minha experiência e com muitas pessoas que eu tenho conversado, têm falado o mesmo tipo de experiência, que lá, a CCB foram 50 anos de CCB e tudo que eu escutava lá eram palavras voltadas ao homem, nunca que a Jesus Cristo. Falava de Jesus Cristo quando lia a Bíblia. Terminou de ler a Bíblia, que aquele capítulo era um tal de abre porta e fecha a porta, e eu prometo, e tira embaixo e põe em cima. Que aquilo, pelo menos para mim, no final dos últimos anos que eu estava lá, a minha alma gritava por Jesus Cristo e eu achava que o problema era eu. E eu buscava em mim problemas, porque a palavra não... Aquelas palavras de abre porta e fecha porta, que não leva a Jesus Cristo, estava me matando a minha alma. Então, foram assim, 50 anos de CCB. Eu vi coisas ali dentro da minha própria família. A CCB não ensina o perdão, e para a CCB o pecado não tem perdão. Isso aí eu falo, porque dentro da minha família tem famílias, para quem pecou por exemplo, de adultério, que é um dos piores pecados da CCB, se ela tivesse um mínimo de conhecimento de Bíblia, saberia que o único pecado que não tem o perdão é do Espírito Santo, que os outros pecados todos têm perdão se a pessoa houver sincero arrependimento. E a CCB não tem piedade, porque muitas almas, elas mataram, assassinaram almas, porque poderiam ter pegado essas almas que se pecaram. Segundo a Bíblia, está tratado, é reenxertado em Jesus Cristo, porque há perdão se há arrependimento. Então, tudo isso é muito triste. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico e ainda persegue aqueles que pregam a verdade. Cristo. A CCB, infelizmente, aqueles que realmente entendem que hoje estão descobrindo o evangelho, eles estão sendo perseguidos. Não vou ter que falar exemplos aqui, porque exemplos é o que mais tem por aí. Então, sim, falta, sim, conhecimento bíblico voltado para Jesus Cristo. E que eu descobri o evangelho ano passado. Eu tive o maior problema para sair da minha cabeça que a salvação não era por obras. E que a obra é resultado da salvação em Jesus Cristo, que as nossas boas obras não é de nós, mas é de Cristo em nós. Quando nós entendemos o Cristo pela salvação, a salvação somente em Cristo, e nada mais, não é Cristo e mais obras, não é Cristo, não, é Cristo e pronto, acabou. Mas, infelizmente, não foi isso que eu aprendi em 50 anos de CCB. E, muitas das vezes, essa coisa encrestou tanto na minha alma que, às vezes, eu tenho que lutar contra esses pensamentos que eu tenho que ter obra. Não. A obra em mim é Jesus Cristo, é fruto do Espírito Santo quando você entende a salvação em Jesus Cristo. Então, infelizmente, a CCB deixa muito a desejar por não conhecer as Escrituras e ainda combater as Escrituras, porque, para início de conversa, a CCB não entende que a Bíblia é toda a palavra de capa a capa, e que sim contém, que não vou entrar aqui porque é um assunto longo, mas a Bíblia é a palavra do começo ao fim, ela não contém, ela é a palavra viva, verdadeira. Qualquer um que tirar ou aumentar qualquer uma vírgula dali, você já sabe o que é. Mas essa é a minha experiência que eu tenho que falar. Eu estou conhecendo Jesus Cristo agora, lendo as Escrituras, conhecendo, e quanto mais leio, mais eu aprendo, e eu me libertei das amarras satânicas falando que a salvação é por obras. Nunca foi, nunca será. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas dentro da CCB que entendem o evangelho, mas por alguma razão não explica como é. Eu, em 50 anos de CCB, eu nunca ouvi uma pregação me explicando que a salvação era através de Jesus Cristo. Uma coisa simples dessa. Então, e não é só eu, não. Aqui em Miami, muitas pessoas que estão estudando a Bíblia em casa, que estamos num culto, num grupinho de estudo bíblico em casa, é cada história que é de cair o cabelo. Simplesmente por quê? Porque não ensina o básico, que é a Bíblia. Não precisa nem para um curso teológico. O próprio Novo Testamento ensina tudo o que você precisa saber sobre a salvação em Jesus Cristo. Assim, então é triste. Triste de saber que a CCB persegue quem ensina o evangelho verdadeiro tal como ele é, sem heresias, como a tal não ter perdão para o pecador.
Isso é um absurdo. Isso é uma heresia satânica. Quantas almas morreram? Eu tenho uma Mas irmã- Kelly, o Duca já falou que isso aí existe, que isso aí não existe. Pessoas que ficam com depressão, que ficam enfermas, porque tiraram a mas liberdade, não, cancelação. eu tenho uma irmã, Júnior, que eu cuidei dela de depressão mais de 20 anos, porque ela achou que ela batizou com 12 anos, porque o jeito que evangelizaram ela foi: se você não batizar, você vai para o inferno. Foi esse o evangelho que eu recebi. A minha irmã não aguentou, batizou. Com 17 anos teve um filho, aí pecou de morte, não tem perdão. Você vai para o inferno, aqui você não é bem-vinda. Cansei de ouvir essa palavra dentro da CCB em Uberlândia, Minas Gerais. Você pecou, você não tem mais lugar aqui. Fica lá no último banco de trás pro resto da sua vida. É esse Isso é na sua casa, na sua família. Isso dentro da minha família. Eu falo porque eu cuidei daqui de Miami, mandei dinheiro por muitos anos para minha irmã, até que ela entendeu o evangelho e se libertou dessa heresia satânica que a CCB ensina, que não tem perdão. Tem sim. Isso é mentira do diabo na boca dos pregadores da CCB. Eu ouvi muitas vezes lá em Uberlândia. Eu ouvi. Então ninguém me fala para mim que é mentira, porque não, e eu tenho exemplo dentro da minha casa. Isso é uma mentira do diabo e está dentro da boca da CCB. E não vem falar que é mentira, não, porque eu vivi isso aí, eu vi isso aí dentro da minha casa. Cansei de ver cultos lá em Uberlândia falando assim: aqui não é mais o seu lugar. Que Deus é esse? Que fala que aqui não é mais seu lugar, pois se a própria palavra ensina. Se arrependeram de coração, eu tenho perdão para dar. Eu queria saber de onde que a CCB arrumou isso aí de não ter perdão para o pecador. Aonde que Bíblia que esse povo está lendo? Ah, desculpa, eu fico assim, revoltada, porque eu vivi isso, Júnior. Eu fui enganada por 50 anos, só descobri que a salvação em Cristo foi ano passado. E tive problema para entender isso. Por quê? Uma lavagem cerebral, uma doutrina satânica por 50 anos na minha vida. E eu não perdi um culto, eu era CCB, crente, mas crente na mentira. Crente no evangelho falso. Então, Deixa ele falar agora, filho. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa ele falar. Vai falar. Fala. Bom, a Bíblia estava lá, não estava? É obrigação de uma instituição religiosa ensinar a Bíblia. A Bíblia estava lá? Você foi ler a Bíblia? Você foi tirar suas dúvidas com o cooperador, com o ancião? Cansei de falar, era cada um mais tapado do que o outro. Se não fosse, não pregava lá que pecado não tem perdão. Não, mas você leu a Bíblia, então? Ô, jovem, eu estou na escola para aprender, eu fui na igreja para aprender, eu estou ouvindo da boca do pecador. Você não pode discutir com o pecador, porque o pregador que sai da boca dele ali é mais alto do que Deus. Você sabe disso. Não, depois do culto você vai lá e conversa. Ali, é o Espírito Santo. Como é que você vai brigar com isso? É o Espírito Santo que revelou. Depois do culto, você vai lá e conversa com o pregador. Fala, irmão, eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da palavra. O cara está lá usando o nome de Deus para falar que não tem perdão, cara. Como é que eu vou discutir isso? Eu fui doutrinada desde que eu nasci. Mas você não tinha a Bíblia para contrapor com ele ali? Ô, Duca, mas é a doutrina da igreja, Duca. Pô, como que você vai questionar coisa? Sai daqui. O Cláudio Marçola falou assim, não está contente, procura outra loja. Ô, Duca, cara, você questionou você... São 100 anos de doutrinação, são 100 anos de doutrinação. Então, se você nasce lá dentro, você aprende a ficar calada, porque se você começa a rebater, você é rebelde. Você me parece ser uma mulher muito inteligente. Tá? Agora sou, porque Deus abriu meus olhos. Não tô falando de religião agora. Você parece ser uma pessoa inteligente, tá? Você falou que você foi atender uma ligação de negócios, etc e tal. Você, pelo jeito, é uma mulher empreendedora aí e tudo mais, certo? Sim, o que tem a ver com doutrinação? Até as pessoas que têm faculdade, médicos, doutores, advogados, estão aí cegos, não entendeu até hoje que é o evangelho. Eu fui mais uma vítima. Eu nasci ali dentro, jovem, eu nasci. Fui doutrinada. Eu já não tenho esse perfil. Eu sempre vou conversar com as pessoas. Se eu ver uma pregação que eu fiquei com alguma dúvida, eu não volto com dúvida para minha casa. Jamais. Você nasceu lá dentro? Você foi doutrinado desde criança? Eu fui. Não, eu nasci num hospital para início de conversa. Vamos falar sério, Duca. Essas brincadeirinhas não pega legal para você. Tá ficando feio essas brincadeirinhas. Eu nasci no hospital. E outra coisa, esse questionamento que está tendo pela CCB, é depois que você... Tá vendo, gente? Vocês estão vendo aqui que eu deixo ele falar, deixo ele conversar, mas ele quer ditar o ritmo da... Ô, Júnior, Duca, você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero, porque aqui, Duca, ninguém aqui é criança ou moleque. Calma aí, Duca, por favor. Eu deixo você falar.
Ninguém aqui Então é deixa eu criança, falar. moleque, tem pessoas. Eu deixo Deixa eu falar. falar. É que você não fala, você pergunta. Quando eu passo a pergunta, você defendeu o que você acredita, você fica perguntando, você tinha a Bíblia? Você questionar, você tem que A responder. É que nem resposta eu tô tá te falando, aí, eu tô falando aqui, Júlio. ó. Depois você A responde. Ó. resposta tá na Ninguém pergunta aqui, retórica. deixa eu falar depois, ó. Sabe o que é Aí uma você pergunta fala. retórica? Porque se você usar seu tempo de fala para você fazer pergunta, aí ninguém vai conseguir falar. Você tem que falar o que você acredita. Todo mundo que está aqui na internet, Duca, que está aqui, começou a questionar as pregações da CCB após pandemia. Quando a CCB veio para a internet, o culto online, começou a pregar várias heresias no culto online, principalmente o Cláudio Marsola, foi o que mais pregou. Então, assim, quando começou, após a pandemia, no meio da pandemia, que não tinha culto na CCB, não tinha culto online, ela começou a ter acesso às outras pregações, ela começou a ver pregações das escrituras e explicando o que aquele texto quis dizer. Porque a CCB não explica o texto, ele transfere aquela benção, aquela passagem de benção para o povo. Ela começou a ter acesso a conhecimento bíblico e explicando o texto. E as pessoas começaram a como assim? Então aí houve-se um grande questionamento dentro das pessoas de tudo aquilo que ela tinha aprendido, ensinado dentro da CCB, o que ela está vendo agora. O Cláudio Marsola cansou de dizer, vem aqui trabalhar nesta obra, nas construções, você vai juntar um saldo no céu, e se um dia seu filho ficar doente, você vai pegar o seu cartão, e se você tiver um saldo no céu, ele vai te atender. Então, nós fomos ensinados assim. As pessoas começaram a questionar a partir de agora. Eu quero saber quem que vai lá questionar um ancião, porque até hoje, se você viajar para o Norte e Nordeste, tem muitas pessoas sem liberdade. No Norte e Nordeste, tem pessoas sem liberdade, Duca. Você dizer que não existe essa doutrina é um absurdo. Pode falar agora. Responde, defende a sua tese. Eu nunca disse que não existe. Eu disse que existe a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica existe e ela é bíblica, Júlio. Tá? Se você começar ali na carta aos Coríntios, Paulo já exorta, já o cara que estava pegando a madrasta lá, não exorta? Já começa ali. Já começa ali. Então, o que eu coloco para você? Disciplina eclesiástica existe. Existe, sim, e ela é aplicada. Agora, um monte de historinha triste aí de, ai, fiquei no banquinho da misericórdia, assim, eu sou totalmente a favor, irmão. Se você não está satisfeito aonde você está, cara, tem mais de 100 mil denominações para você seguir. Serve você acha que a historinha é triste, onde seu coração se sente bem. Você acha que a historinha é triste? As pessoas estão sentadas num banco da misericórdia dizendo que ela está fedendo, que ele é um pecador. Ela foi obrigada que não a ficar ali? Mas você acha que uma pessoa... Ela foi obrigada a ficar ali? Mas você acha que a pessoa tem que sair de uma igreja porque ela não tem... Ele não responde, gente. Ele não quer conversar. Ela foi obrigada? Não, você viveu ali dentro, Duca. Você tá ali 10, 20 anos da sua vida. Você acha que é fácil a pessoa sair da CCB depois de 30 anos, Duca? Eu vou sair, Júnior. Nossa, mas eu falei pra você, eu saí e voltei. Mas você está defendendo uma doutrina diabólica. Mas a pessoa tem que sair. Duca, como é, Duca? A pessoa tem que sair. Disciplina eclesiástica é diabólica? 10 segundos. A pessoa tem que sair ou a igreja tem que pregar o evangelho verdadeiro? Cara, fica quem quer, a igreja está de porta aberta, serve para entrar. Mas nós estamos combatendo aqui as heresias, Duca. Você está defendendo a heresia. Isso que ele prega é demoníaco, é diabólico. Disciplina eclesiástica é diabólica. Não é diabólico. Pecado de morte. Você acredita nessa doutrina? Está escrito, há pecados para então, ela vale para você? Ela vale para você? Vale. Então você não tem mais liberdade de TV. Quem falou? Você tirou a minha liberdade? Mas você não foi para o mundo, você falou, Duca? Sim. Então você tem liberdade? Tenho. E aí você quer que a pessoa que está sem liberdade saia da igreja? Não quero. Não falei que eu então quero. Você não deve a igreja... que existe disciplina eclesiástica. Não, disciplina é uma coisa. Você dizer que a pessoa não tem mais salvação, que ela está fedendo, some daqui, aqui não é seu lugar, está fedendo. Você concorda com isso? Não. Isso acontece, Duca. Todos os dias? Muito. Sempre acontece, Duca. E essa doutrina satânica tem matado muitas almas. Essa é a verdade. Todos os dias? Não interessa se é um dia, se é 1000 vezes. Não interessa. Quem pregou errado... uma vez é o suficiente para matar uma alma. É uma alma preciosa para Deus. Quem pregou errado vai ser cobrado por isso, pelas almas que ele afastou do Senhor. Não, a CCB, ela tem um sistema. Por que o sistema dela não ensina seus pregadores a falar que isso é satânico? Ele vai ser cobrado por isso. Isso tinha que vir lá de cima e não vem. Vai ser cobrado por isso. Fácil. Não, Duca, não é mais fácil a gente... divina vai deixar isso Duca, nós como cristãos, não é mais fácil nós
exigir que a instituição faça uma avaliação sobre essa parte. Eu já conversei com o Celso e ele concorda, Luca, com isso. Que ela faça uma avaliação, que ela reveja esse sentimento, que ela mude está dando microfonia da Kelly. Que ela reveja essa doutrina, que ela analise os casos. O próprio Celso já concordou comigo nisso, que precisa, e que tem muitos anciões que concordam que isso precisa ser revisto. Mas não pode você vir defender isso. O que eu estou colocando para você, Júnior, assim, vocês foram totalmente fora do assunto, né? O assunto, o tema da live era nota de esclarecimento da CCB causa divisão na igreja, né? É aquela nota de esclarecimento dos membros, né, que você estava falando. Foi por isso que eu entrei ele na live. Ele mudou o assunto, viu? Ele entrou no assunto. Você que entrou na live perguntando sobre isso, sobre você. Não, mas tá eu falei para você. Eu concordo com a disciplina eclesiástica, eu concordo que cada caso é um caso, tem que ser analisado, eu concordo que não tem que haver esse negócio da irmandade, ficar apontando, ó, pecador, caiu da graça. Eu sou contra isso. Quem que tem que fazer essa mudança na mente das pessoas? Salvação é individual. Não, mas quem que tem que fazer essa mudança que ela aprendeu errado agora, essa mudança? Quem tem que fazer? De não chamar de pecador, de desprezar. Quem tem que fazer isso? Não é o ministério? Mas você já viu eu fazendo isso, Júnior? Só isso. Você já viu eu fazendo isso? Não, eu tô falando assim, nós estamos aqui lutando para que eu mudar o meu pensamento, Duca. Você perguntou, aí eu vou responder, você fala junto, não dá. Você perguntou. Não estou falando que você faz isso, mas quando você defendeu isso aqui, que você acabou de defender agora atrás, não, eu você estava fazendo a disciplina eclesiástica. Mas nós estamos falando sobre coisa muito maior, que envolve pessoas e vidas, Duca. Não é disciplina. Disciplina, eu acho que se a pessoa cometeu um ato lá, ele não vai chegar lá no outro dia já atendendo o culto. Acho que tem que ter um tempo de disciplina para ele. Mas dizer que você está fedendo, você não tem mais lugar, é isso que nós estamos debatendo aqui. Que esse tipo de argumento. E isso acontece hoje, Duca. Não acontece na sua comum, glória a Deus, mas acontece na Bahia, acontece no Paraná, acontece no Maranhão, acontece lá no Berlândia, onde que a Kelly era. É esse tipo de mentalidade. Se eles aprenderem errado, o que tem que ser feito agora? O ensinamento certo e mudar o discurso. Irmandade, não fala isso, abraça a pessoa que está caída, que está fraca, não julgue, não condena. Pode falar, deixa a Kelly falar, depois você fala aí. Fala, Kelly. Tá mudo. Tá mudo, Kelly? Pronto. E agora? Pronto. Deu? Vou pegar água aqui que eu tô com o bico seco. Ô, eu vou no banheiro rapidinho. Pode falando, Kelly, que eu tô te ouvindo. Vou falando aqui. Mudando só um pouquinho o tópico, que a CCB tem muito de falar. Foi o Espírito Santo que revelou. Aí, falando que o Espírito Santo revelou, ninguém pode contestar, porque é o Espírito Santo. Quem que vai falar contra o Espírito Santo? E nessa de Espírito Santo, apareceu um monte de heresias em nome do Espírito Santo, e que hoje eles se contradizem, mudando tópicos que lá atrás era um tópico e hoje é outro. Eu não entendo esse Espírito Santo que falou uma coisa lá atrás e que hoje mudou. E eles não vêm à frente falar por que o Espírito Santo mudou o entendimento de muitos tópicos, por exemplo. Aí eu não me vem na cabeça, me ajuda aí, Júnior. Tópicos que era uma coisa lá atrás e que mudou para outra. Televisão, que era do diabo, que não podia ter televisão, que era maligno, que era ensinado em cima do púlpito. Né? Esse tipo de coisa era... A pior heresia para mim é que eles usam o Espírito Santo para falar assim, o Espírito Santo revelou isso, isso e isso. E por conta desses tópicos malignos, que eu falo que é satânico, muitas almas foram ceifadas, espiritualmente falando, porque cortou um cabelo, porque, sei lá, casou com alguém que não era da igreja, e blá, blá, blá. Hoje isso mudou, aí então eu tenho que questionar, que Espírito Santo é esse? Que falou uma coisa no passado e que hoje mudou, porque o que é sim, é não, é não. Isso, isso é muito importante que ela falou, Duca, que é uma coisa que as outras igrejas também tinham. Deus é amor, Assembleia de Deus. Minha mãe foi 14 anos, Deus é amor, não podia ter televisão, não podia fazer nada. E isso era uma coisa. Só que na CCB, a diferença da CCB é que as outras foram a doutrina. Deus é amor pegou essa doutrina, mas só que na CCB, o ruim é que nos foi revelado, o Senhor nos revelou, o Senhor nos mostrou esses tópicos, esses ensinamentos, o Espírito Santo nos guiou para tomar essa decisão. E depois, no outro dia, hoje, você vê que tudo isso que Deus tinha mostrado, hoje não é sendo desfeito. Tipo assim, eu não acho que o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, um dia ele vai fazer uma doutrina e no outro dia ele mudar, né? Eu acho que alguém ligou para ele lá, por isso que ele saiu. Tem alguém querendo entrar aqui, gente? Eu preciso sair, né? 2h40 do live. O link tá aí. Ai, Júnior. Você tem que fazer a pessoa fala assim, Kelly, você tá deixando ele entrar? Não, eu tava na live, eu passei para um rapaz que queria entrar e ele entrou. E desde que a gente converse, porque existe a verdade, gente, que é a verdade. Não existe eu vim aqui, se eu tivesse aqui mentindo para vocês não estariam me seguindo. Se eu tivesse aqui mentindo,
a Kelly também não estaria me Não. seguindo. Então, existe a verdade, existe o E que o essa Duca teoria, Júnior, de falar, não está feliz lá, saiba que amor é esse, que ensinamento é esse? O Duca está com 3, o Duca está com... Duca, você está com 2 páginas abertas aí. Você tem que Para sair mim, de uma. igreja é lugar de aprender de Cristo, é um lugar, é tipo uma escola bíblica. Eu vou ali para aprender de Cristo, é para lá que eu vou para a igreja. Para mim, a igreja é um lugar de aprender, de adorar e aprender a palavra de Deus. Agora, se eu for no lugar que a vida inteira me doutrinou, eu não tinha como questionar, porque eu fui doutrinada naquilo, eu e mais milhões de pessoas. Eu acreditava piamente, Júnior, que o que saía da boca daquele povo lá era Deus falando. Não tinha como questionar, porque me doutrinou, me fez uma lavagem cerebral. E quando uma pessoa é feita uma lavagem cerebral, para limpar aquilo dali, não é porque você quer, porque você é inteligente, porque você tem uma faculdade. Não é bem assim. Se fosse assim, não existia essa gente louca por aí que se mata em nome de Deus. Por quê? Porque foi feita uma lavagem cerebral. E no meu caso, desde pequenininha. E quando eu falei que eu nasci dentro da igreja, eu nasci. O meu primeiro passo foi dentro da igreja. Eu nunca fui em outra. Eu nunca entrei. Eu não sabia nem o que era igreja católica. Eu não sabia nem que se pegava a palavra lá. Para mim, palavra do Espírito Santo era só na CCB, mas ninguém. Porque eu fui doutrinada assim. Eu tô com... O Duca está com 3 páginas abertas aqui no meu... O Silvio está aqui, deixa eu ver aqui, entrou mais um aqui. O Duca vai para falar, depois eu dou oportunidade para os irmãos que estão aqui. Júnior, eu vou Tá me ouvindo, sair Duca? porque eu tenho que trabalhar, não dá mais tempo. Um abraço para vocês. Eu vou entrar Obrigado, na Kelly. agora. Um beijo grande para vocês. Fique com Deus. Deus abençoe. Irmão, a paz de Deus, irmão. Tudo Amém, bem? tudo bom? Então, eu falo aqui dos Estados Unidos, e tal como essa irmã, eu faço parte da igreja há 36 anos. Sou músico, toco viola, sou da cidade de Seattle. E a gente tem acompanhado, porque aqui teve os anciãos americanos que tentaram tomar posse, tomar conta da igreja, e por graça e misericórdia de Deus, eles foram arrancados, porque eles impuseram para que nós cantássemos tudo em inglês. Crianças que chegavam aqui, que nem mal falavam português, foram obrigadas a recitar inglês. Aí eu cheguei e falei, gente, eu falo inglês fluente. Irmão, manda aberto. É um prazer, irmão, estar aqui. Tá? Perdoa, é porque assim vai mudar muito o sentido da live que nós estamos tratando aqui. O que eu estou falando aqui, o que essa irmã tem falado é que é o seguinte: tudo o que tem acontecido, essa carta que foi redigida sobre o pecado de morte, a resposta não foi sobre o pecado de morte, não justificam. O que falta na igreja, no ministério, é chegarem no brás e assumirem o erro. Serem homens de Deus e dizer, estamos errados. Você é da CCB, errados. Adalberto? Você é da CCB? Sou 36 anos, músico oficializado. Você sabe por que eu vou na igreja hoje? Eu não vou para buscar a palavra, porque a palavra já está aqui. A palavra é a Bíblia, está dentro de mim. Ali, irmão, me perdoa ali como se fosse um oráculo. Deus fala muito comigo. Olha, o Senhor converteu meu coração. O Espírito Santo de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa dentro da congregação. Mas a maioria das coisas é inventado da cabeça. Nós sabemos disso. Agora, se os irmãos tivessem honra e dignidade, dizer, irmãos, nós erramos. Aqui chegaram a dizer para mim, irmão, a alma que pecar, essa morrerá. Eu falei, por favor, gente, volta no contexto. Quem peca ali, se o pai e a mãe pecar, o filho não carrega o pecado, por favor, leiam o contexto daquilo que fala. O que falta na congregação é transparência. Transparência, coragem de dizer, erramos. Por que hoje são combatidos? Pelos teólogos. Porque não leem, não examinam, não conhecem a palavra de Deus. Irmão, aqui, quantas vezes que já pregaram, Jesus chorou. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus chorou. Que contexto tem nisso? Que verdade tem nisso? Então, a gente cansa de ouvir, o Senhor meu pastor, não faltará, e vamos caminhando, vamos caminhando. Agora, esse pecado de morte, gente, olha, é uma piada. Quantos que pararam de congregar? Eu conheço pessoas, que o irmão falando aí que não conhece ninguém, que é mentira. Gente, olha, cego não é aquele que não enxerga, cego é aquele que não quer ver, não é verdade, irmãos? Se eu estiver errado, os irmãos me falam. Agora você vai defender, eu amo estar dentro da congregação, mas tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. O povo é maravilhoso, o povo é humilde, o povo é trabalhador, o povo é unido. Mas, gente, tá na hora de a gente acordar. O irmão falou, por que você não foi cobrar ele? O homem é um analfabeto bíblico.
Analfabeto bíblico, não conhece nada da Escritura. Você vai falar alguma coisa para ele, ele fala, irmão, de onde você tirou isso? Mas eu li a Bíblia. A mesma Bíblia que você tem. Não, é incrível. Eu tirei, de onde você tirou? Bom, esses dias eu ouvi aqui que disseram que Abraão mentiu. No público, sério, irmão, Abraão mentiu? Eu falei, irmão, que eu saiba, ele omitiu que Sara era a esposa dele, mas ele não mentiu, ela era irmã dele, por parte de pai. Então é isso, irmão Júnior, eu só queria falar isso aí, porque essa falácia de pecado de morte, e tem uma coisa, irmão, não tem nada contra ninguém. Quando você passar isso na sua casa, agora você está numa situação boa hoje, mas olha aqueles que estão sendo injuriados e maltratados, e não passe para você me dizer, que, irmão, tudo que está ali, aqueles tópicos, é a Basílica do Brás, né? A Basílica do Brás que defende aqueles tópicos, né? Eclesiásticos, irmão, tudo coisinha na cabeça deles, irmão. Como é que pode Deus iluminar os irmãos e dizer, não, nós oramos a Deus que pecado de morte é isso aqui, sendo que a Bíblia não fala isso, irmão? Isso é coisa da cabeça de meia dúzia de homens. Sinto muito, irmão, mas é isso, tá bom? Quer responder ele, Duca? Ele é da CCB, é bom que você conversar com ele, que ele tá Olha, contra... e se eu fosse ignorante, irmão, ó, estou nos Estados Unidos, é um país de primeiro mundo, falo 3 idiomas fluentes. O que você quiser eu falo para você, mas por favor, Bíblia, para congregação, tem misericórdia. E fora isso, irmão, eles violam os próprios estatutos, que é para os mais velhos estarem lá. O irmão sabia, irmão, que o próprio irmão Salvador, nada contra ele está no número 140 e pouco, né? O irmão Júnior, nesses dias aí, se for seguir uma hierarquia, irmão, eles não seguem, Claudio, irmão. Irmão, a verdade é essa: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eles não fazem isso, irmão. Se tem dinheirinho, se tem a posição, meu papai é isso, meu pai é aquilo. Eu não sou revoltado, irmão. Amo tocar meus instrumentos, fui instrutor por muito tempo. Eu não sou hoje, sabe por quê? Porque eu falo a verdade. E a verdade, essa irmã é corajosa. Em verdade, eu conheço o evangelho desde que Cristo converteu meu coração. Isso que você falou também é falácia. Não, o batismo é apenas a confissão de fé, só isso. Quem crer em Cristo já tem o Espírito Santo, já está salvo em Cristo. E as obras, vou explicar para o irmão, fruto do Espírito. Caridade, fé, paz, gozo, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e temperança. Quem não tiver isso, não verá a face de Deus. Simples, Gálatas, capítulo 5, é só abrir e ver. Agora, o que tem na congregação hoje é fruto da carne. Aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu sou, aqui eu quero, aqui eu posso. Mas olha, Deus está no nosso meio, tá bom? O Duca quer falar alguma coisa, Duca? Também é a opinião dele, né? Uma coisa que eu sempre comentei, né? Que tem dentro da congregação, vai ter essas cabeças diferentes, pensando diferentes, né? Então, Mas não é a assim, Bíblia que ele falou aqui, Duca? Ele não citou a Bíblia? Não, eu tô falando do entendimento dele, eu não tô falando dos frutos. Então você acha que cada um tem que ter um entendimento dentro da igreja? Não foi isso que eu disse. Eu falei que esse é o entendimento dele. E sempre Será que não é vai isso ter. o problema da Se CCB, você- Duca? Tipo assim, cada um tem um Não, entendimento ô, Júnior, diferente? Ô, Júnior, se você pegar lá atrás, cara, isso vai acontecer na ICAR, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Aconteceu lá a revolta protestante lá, né? Em 1547, salvo o melhor juízo aí, não lembro ao certo agora a data, tá? Por quê? Porque houve uma divergência de Martinho Lutero com a igreja, né? E aí depois você vê, dentro da reforma protestante, vindo vários pensamentos diferentes. Hoje as principais vertentes, né, teológicas são arminianas são a vertente arminiana e a vertente calvinista. Também são vertentes, né, que têm pensamentos diferentes dentro do meio protestante, né? Tem igreja batista que é arminiana, tem igreja batista que é calvinista, né? Então, assim, isso acontece muito no meio. Então, mas a Dentro da confissão de congregação- fé é mesmo, os basilares da fé Deixa eu cristã, terminar de falar. são iguais, Duca. Não, deixa eu terminar de falar. Você está fugindo do tema, Duca. Não estou fugindo do tema, eu estou respondendo o Alberto, tá? Dentro da Não, eu quero saber do congregação pecado de morte, irmão. Não, eu quero saber Você que fala razão que eles monte têm de de pecado de morte. coisa, filho. Você quer saber do pecado de morte? Entra lá, Fala. Não, Bíblia, por favor, Bíblia. Manda uma Por favor, carta não, direto pro Bíblia. ministério. Não é comigo Não, que você por vai ter que favor, falar, irmão. filho. Se você Bíblia. quer saber isso de mim, você tá vindo perguntar no lugar errado. Se você tem Você não sabe alguma nada. dúvida, Mas é na Bíblia, Duca. Está questionando aqui, eu estou falando das escrituras, Duca. Se for para dar carteirada de idioma... Não, carteirada, Duca. O que está escrito na escritura a respeito disso, Duca? Eu posso falar em 3 idiomas se você quiser, mas fala em português. De arrogância e Você não está prepotência entendendo. para cima de mim.
Não funciona assim. Você sabe quantos idiomas eu falo? Você sabe quantos países eu já visitei? Você sabe quem sou eu? Não, moleque, nós estamos falando da Bíblia, Duca. Não tô falando isso, tô falando de Bíblia. O cara chegou arrotando carteirada, filho. Não, tô falando de Tem Bíblia. humildade e trocando ideia De com todo Bíblia. mundo. Isso eu não aceito. Ô, Silvio, Não, eu fala de quero Bíblia. conversar com o Silvio. Ô, Silvio, paz Deus, tudo Em bem? matéria de carteirada, a CCB é mestre nisso. Aí Não, o Duca não verdade. quer responder, então eu vou passar a palavra para outra Roberto. pessoa. O Duca não quer falar. Quem quer falar? O Silvio? Pode falar, Eu quero Silvio. falar Depois com o eu vou Silvio. já te falar. Ele perguntou, deixa bem claro aqui, o Silvio vai falar. Nós estávamos falando sobre o pecado. O irmão da CB entrou aqui, o Adalberto, e ele falou que isso aí é antibíblico. Isso é antibíblico, ponto, acabou. Não tem que cada um ter Júnior, um não é isso entendimento. que a gente tá falando. Tô falando de disciplina eclesiástica, Júnior. Não, tudo disciplina bem, mas eclesiástica estou falando do na pecado de cabeça morte, deles. Duca. a disciplina eclesiástica, irmão Júnior, está em Hebreus 12. Se alguém quiser estudar sobre disciplina eclesiástica, está em Hebreus 12. E lá fala disso, Jailson? Aqui, ó, tá aberto aqui, ó. Exatamente. Lá está falando que a pessoa não tem salvação, não tem O perdão. caso que o irmão Duca citou aí em Coríntios. Ô, irmão Júnior, eu tô com duas fotos minhas abertas aí, ó. Tá, só que estiver embaixo, não tá aparecendo Mas, também, não. gente, eu vou sair, ó. Ele Mas tá eu embaixo. gostaria muito de conversar com o irmão Silvio, que eu vi ele numa live. Eu achei muito interessante o posicionamento dele, tá? Irmão Silvio, se a gente tiver uma oportunidade de conversar, eu gostaria de conversar com o irmão. Já tô há muito tempo aqui, eu tenho bastante coisa para fazer também. Júnior, Deus abençoe por deixar eu Tá participar bem. aqui, tá bom? Obrigado. O irmão Silvio, se eu tiver oportunidade de conversar com ele, eu gostaria sim de conversar com ele, tá bom? Até Tá mais, bom. gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bíblia que é bom e não respondeu, né? Que coisa, né? Que coisa. A gente fala de Bíblia. Não, Duca, não tá, não, Duca. Ele citou a escritura, Duca. Não vamos brigar, não, Duca. Peraí, Duca, deixa o Silvio falar com você, ó. Peraí, ô, Duca, deixa só o Silvio responder você. Você responde o Silvio, Duca? Peraí, Adalberto, peraí. Deixa o Silvio fazer uma pergunta pra você, Duca, você responde. Eu quero conversar com o Silvio numa outra oportunidade. Tá bom, se ele só fazer uma pergunta, você tá aqui, lógico, deixa aqui. Vai, faz a pergunta, Silvio. Paz e graça a todos. Eu entrei justamente para conversar com o irmão Duca em particular, não particular, mas aqui publicamente, esclarecer algumas coisas, né? Eu fiquei 8 anos na congregação, já vai fazer 20 que eu saí, e eu tenho relatado aqui 865 casos de 2014 até 2023, de casos de, ó, fazer o sinal aqui para você não cair na live do Júnior, ó. Leva na justiça. Entendeu? Calma, Duca. Ele também não quer conversar, cara. Você, quando você fala isso, poxa vida, Duca. Calma, deixa ele falar. Então, nós estamos num país em que realmente existe uma política que não permite que se divulgue nomes, primeiro por causa da família. Eu tenho algumas cartas também guardadas, de pessoas que deixaram, muitos não deixaram carta. Se tiver uma outra oportunidade de conversar com o Júnior, então, conversa. sim. Deus abençoe. Porque o cara... Duca, só escuta. Só escuta antes de eu ir embora um minuto. Eu vou embora também. Eu também vou embora. Eu só vim para deixar para você. Não, se quiser ter uma conversa séria... É sério. Mas não é sério isso, Duca. São vidas, Duca. Mas é sério. É sério. Tanto que tem no YouTube. Ele não quer conversar, ele quer falar. O problema é que ele quer falar, tá vendo? Deu pra ver. Pode entrar no YouTube, Duca. Você tem algum? O cara fala, depois você fala, Duca. Você pode entrar na internet. Existe um irmão da CCB que é chamado Adelson, o Cavaleiro CCB. E ele publicou já até um... Você ouve aquilo lá, velho? Pelo amor de Deus. Deixa eu concluir, por favor. Pode falar. Deixa eu concluir. Ele acabou com uma época tendo um canal... caiu. Uma época, um canal terceirizado dele que mostrava os casos das pessoas que cometeram aquele ato, né? E até ele parou de fazer isso aí. Ele mostrava os falecimentos e tal. E teve casos e casos.